Alô, amigos. Hoje o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru recebe uma visita ilustre, nosso querido Geraldo Lemos Neto. Ele que conviveu muito tempo com Chico Xavier, hoje se predispôs a vir à nossa casa espírita para nos trazer preciosas informações da sua convivência com Chico e das informações que ele obteve sobre a chamada data limite. Geraldo, seja muito bem-vindo ao SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Muito obrigado pelo convite amável, viu, Sidney? É um prazer estar com vocês, é uma alegria colaborar com o SEAC de Bauru, que eu tenho no coração como uma instituição tão respeitável, tão bonita e tão trabalhadora na causa espírita cristã e que tem também a saudosa memória do Richard Simonetti, a quem prezamos como um amigo muito grande. Muito obrigado pela sua presença, Geraldo. Bem, a primeira pergunta que não quer calar, e desde que nós marcamos a nossa conversa, muita gente está interessada em ouvir de você mesmo, é a respeito de um suposto contato que você teve com Chico Xavier na década de 80. Nós gostaríamos que você nos falasse um pouco a respeito dessa conversa, se ela existiu realmente, e em seguida nos dissesse o que significa a expressão data limite. Pois não, Sidney. Nós tivemos uma amizade muito grande com Chico Xavier durante 21 anos. Eu o conheci pessoalmente no dia 14 de outubro de 1981 e desde então nos tornamos muito amigos, tendo em vista ligações familiares. E comigo, eu vim a conhecê-lo pessoalmente através da minha tia-avó Nair, em São Paulo, nessa data citada, e a partir de 1984, quando me casei com a Eliana, irmã do Vivaldo, que fazia a diagramação de todos os livros do Chico Xavier e morava com ele em Uberaba, nós passamos a nos hospedar na casa dele a partir de 1984. E passávamos, quando íamos a Uberaba, passávamos o final de semana, entre quinta à noite e sexta de manhã, aliás, entre quinta à noite e segunda de manhã, né, participando das todas as atividades mediúnicas e também íntimas de Chico Xavier, entre quinta à noite e segunda de manhã. Nessas madrugadas de quinta, de sexta, de sábado e domingo, a gente conversava longamente sobre todos os assuntos e hoje eu guardo na minha memória com muito carinho essas lembranças queridas de um momento que, embora tenha passado no cronograma físico, está gravado no meu coração para sempre. Está gravado na minha alma, na minha memória para sempre. Então, nessas conversas, durante esses 21 anos de convivência, eu vou me lembrar de uma muito especial que ocorreu durante o ano de 1986. E naquela ocasião, eu tive, vamos dizer assim, a infelicidade de questionar o Chico a respeito do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que, vocês se lembram bem, nessa época, o Brasil vivia talvez uma das maiores crises econômicas da sua história. Então eu tive assim, a infelicidade de questionar o Chico. Falei assim, olha, esse livro que você recebeu de Humberto de Campos é muito ufanista. Falei com ele, né? Claro, eu era um jovem, os amigos vão me perdoar, porque a essa altura eu tinha, em 1986, apenas 24 anos de idade física. Não tinha experiência ainda, não tinha muita coisa a
vamos dizer assim, a oferecer ao Chico. E ele me chamou a atenção, bravo, porque há quem diga que o Chico era muito manso, mas não era não. O Chico era uma personalidade de grande presença física, moral, não é? Ética. Com um olhar, às vezes, ele nos colocava limites. E nessa ocasião ele chegou a pôr o dedo no meu nariz, bravo, e falou comigo: então, Geraldinho, você está querendo privilégios para a pátria do Evangelho, quando o fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, viveu entre os mais pobres, entre os vilipendiados, os tristes, amparando viúvas, curando enfermos, levantando os paralíticos, dando luz aos cegos em meio da praça, socorrendo mulheres com suas crianças melequentas no colo, caminhando rotas de poeira em torno da Galileia e da Judéia, incompreendido pelos seus próprios discípulos, perseguido pelos da própria raça, pelos da própria etnia hebraica, para ser depois julgado injustamente pela autoridade romana, que lavou as mãos diante da justiça, para ser açoitado, sofrer torturas, carregar na Via Crucis aquela cruz enorme. Então, se o fundador do Evangelho viveu tudo isso na pobreza, na luta, na dificuldade, por que é que nós, na pátria do Evangelho, haveremos de pedir para nós prerrogativas especiais? E aí, Sidney, eu fiquei numa posição que eu queria ser uma barata e sumir debaixo da mesa, né? Tão sem graça que eu fiquei. E aí o Chico começou a falar sobre transição planetária, que era preciso que eu me atesse na revelação espiritual de Humberto de Campos, que não foi autoria do espírito de Humberto de Campos, que ele tinha acessado os arquivos superiores do mundo espiritual superior acerca da missão celeste do Brasil no concerto dos povos, e que eu tinha que compreender, ao contrário do que eu havia exposto, que a missão do Brasil não era material, não era uma missão do materialismo terrestre, mas era uma missão espiritual, porque nós temos uma responsabilidade imensa no Concerto das Nações para demonstrar que a vida continua, que a vida é imortal, que nós vamos vencer, sim, a decomposição do corpo na campa e transpor os séculos futuros, que nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos que residem no mais além, que existem múltiplos planos da vida espiritual e múltiplos planetas habitados por civilizações co-irmãs, e que tudo isso era função do Brasil demonstrar através do Consolador, que era o espiritismo, que é o espiritismo cristão. Foi assim que começou a conversa sobre a transição planetária, sobre o ponto evolutivo da Terra e sobre a missão do Brasil neste concerto das nações, tendo em vista não o mundo de expiações e de provas que ainda vivemos nele, mas o mundo de regeneração que vem chegando. E nessa conversa, então, ele explicou. Você se lembra, Geraldinho, no livro A Caminho da Luz, quando o espírito de Emmanuel escreveu acerca das reuniões celestes
das potências angélicas que dirigem o nosso sistema solar e que naquela ocasião, em 1937, 38, quando o livro A Caminho da Luz mais tarde veio a ser publicado pela Federação Espírita Brasileira, naquela ocasião, Emmanuel afirmara que essas potências angélicas, das quais Jesus, nosso Mestre Senhor e Guia da Terra, é apenas um membro celeste, que elas haviam se reunido nas proximidades da Terra por apenas 2 ocasiões. A primeira delas, na formação da Terra, há 4 bilhões e meio de anos atrás, e a segunda delas, quando nosso próprio Senhor, Divino Mestre, nasceu na face do mundo, na manjedoura humilde, na Galileia, há quase 2000 anos. Pois bem, e que Emmanuel previa naquela ocasião que até o final daquele século XX, né, que era naquela ocasião era deste século XX, que essas mesmas potências angélicas estavam programando uma terceira reunião na face da Terra. Aí eu disse ao Chico, não, Chico, eu me lembro sim. E ele então completou, pois então, esta terceira reunião prevista para o Emmanuel no A Caminho da Luz já ocorreu. Ela ocorreu no dia 20 de julho de 1969, quando a Apollo 11 da NASA, dos Estados Unidos da América, fizeram o primeiro pouso humano na face da Lua. E os astronautas, dentre eles Louis Armstrong, desceram, não é, na face lunar. Aquele dia foi o dia em que as potências celestes novamente se reuniram na face terrestre. E nessa ocasião, então, ele me disse que essas potências angélicas se reuniram para decidir sobre o futuro da Terra. Porque, pela primeira vez, o homem havia saído da face terrestre e havia pousado em outro corpo celeste, que é a nossa Lua. E que alguns dos cristos dos nossos planetas vizinhos, que estão em condição evolutiva muito mais avançadas do que a própria Terra, essas humanidades irmãs no nosso sistema solar, todas elas, cada uma delas tem o seu Cristo, o seu governador planetário. E que eles estavam, naquela ocasião, muito preocupados, porque a missão norte-americana na Lua, naquela ocasião, era uma corrida armamentista, que era empreendida contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, comandada pela Rússia. E que essa corrida armamentista tinha planos, inclusive, de estourar bombas atômicas de teste na face lunar. E isso havia incomodado muito os cristos dos nossos planetas vizinhos, porque eles se preocupavam com o avanço nuclear terrestre no próprio sistema solar, que isso poderia causar uma terceira guerra mundial, que teria consequências devastadoras, imprevisíveis, e que nós não poderíamos entrar por esse caminho, porque esse caminho não só acabaria por nos destruir, destruindo a vida terrestre, como também desequilibrando no concerto das influências recíprocas entre os corpos celestes do sistema solar, desequilibrando os planos espirituais da Terra, desequilibrando os planos espirituais também desses planetas, chegando, inclusive, ao risco
de uma catástrofe mais ampla, maior. E eles queriam e pediam nesse conclave celeste que fosse determinado que o Instituto Universal da Justiça Divina cobrasse finalmente da Terra os débitos clamorosos de milênios de guerras que nós havíamos acumulado ao longo dos séculos. Mas que, naquela ocasião, disse-me o Chico, Jesus, nosso Mestre Senhor, ainda uma vez mais advogou a nossa causa. Ele se apiedou do nosso destino, embora reconhecendo os nossos karmas coletivos, ele se apiedou e ainda pediu, neste conclave, uma prorrogação do prazo da data limite, uma vez que ele considerava que seria possível ainda reverter esta posição belicosa, autodestrutiva, terrestre, e encaminhar a Terra, tanto no sentido filosófico, tanto no sentido científico e também religioso, para uma nova era de regeneração, onde imperasse a paz, a justiça e a fraternidade. Então, nós temos uma dívida acumulada muito grande e que, embora essa dívida, Jesus, então, pediu neste conclave, em favor da Terra, que o Instituto Universal da Misericórdia Divina suplantasse o pleito do Instituto Universal da Justiça Divina. E que os resgates coletivos, os grandes resgates coletivos, segundo Chico, previstos pelo próprio Emmanuel no final do livro A Caminho da Luz, no livro Emmanuel, que eles fossem suspensos provisoriamente por 50 anos, que seria esse prazo, o prazo da 1ª hora do Evangelho, a hora 11ª da noite, quer dizer, a última hora da grande noite, não é? E que esses 50 anos, portanto, seria uma moratória, a última moratória terrestre, segundo a qual a Terra, então, receberia esse prazo de extensão e nós estaríamos impedidos pela espiritualidade maior, no sentido de que não devêssemos seguir este caminho, de nos lançar a um conflito, a uma deflagração de guerra mundial, a Terceira Guerra Mundial, que seria naturalmente uma hecatombe termonuclear, atômica, e que, segundo Chico Xavier, se ela ocorresse, levaria à desencarnação imediata, em 2 semanas, de 2/3 da população terrestre. Então, uma catástrofe que não poderíamos, de forma alguma, aceitar e que a espiritualidade maior, junto com as civilizações extraterrestres que acompanham de perto a evolução terrestre, também não aceitariam. Então, pesou sobre as nossas cabeças essa responsabilidade. Então, Chico me disse, naquela ocasião, em 1986, que este prazo terminaria como a última moratória terrestre, ou a data limite, não é que eu e a doutora Marlene Nobre convencionamos chamar de data limite de Chico Xavier, que esse período de exceção, que começara em 20 de julho de 1969, terminaria, então, em 20 de julho de 2019, os 50 anos da data limite. A Covid foi detectada em meados de 2019.
e ela começou a aparecer mais ou menos em dezembro, mas provavelmente já existia. Você associa essa possibilidade de uma terceira hecatombe? Ao invés da Terceira Guerra Mundial, nós teríamos recebido essa moratória, após a moratória, a possibilidade da conversão da Terceira Guerra Mundial nessa situação que se iniciou em 2019 com a Covid? A Covid está associada à data limite? Perfeitamente, Sidney. A sua a visão do assunto está perfeita. Inclusive, nós podemos aqui pedir na lembrança a entrevista que Chico Xavier deu à entrevistadora Hebe Camargo em 1989, e lá naquela entrevista, que tem a presença de Glória Menezes e outras amigas da televisão brasileira e de Chico Xavier, a Hebe Camargo pergunta ao Chico: Chico, paira sobre a humanidade terrestre uma profecia da Terceira Guerra Mundial. O que diz Emmanuel, o que os amigos espirituais falam a respeito? E o Chico dá uma resposta longa para ela. Eu falei assim, olha, de fato, nós não podemos negar que nós viemos acumulando débitos coletivos, que podemos chamar de karma coletivo, em milênios de guerras. E aí ele vai falar o seguinte: se nós não podemos pedir a Jesus que nos livre do karma, porque o karma é nosso, se nós temos responsabilidade no passado distante ou próximo, na desavença entre as nações, entre as cidades, entre os povos, se nós temos responsabilidade, essa responsabilidade é nossa. Jesus, nós não podemos pedir a Jesus que afaste de nós esse cálice. Mas nós podemos pedir a ele, sim, que este karma venha pelo mínimo de dores. Olha só. Então, somando esta fala de Chico Xavier no programa da Hebe Camargo, com a fala dele comigo a respeito da data limite, segundo Chico Xavier, nós vamos entender o seguinte, que graças a Deus, nós vencemos a data limite, porque nós passamos 50 anos consecutivos, embora com todos os problemas humanos e todos os problemas entre as nações que tivemos durante esse período, de 1969 até 2019, mas nós tivemos um período de paz global. Não tivemos uma guerra mundial, não tivemos conflitos nucleares ou termonucleares, como nos falou o Chico, que não poderíamos ter, não é? Então, nós ganhamos um crédito espiritual extraordinário, porque nós nos mantivemos de forma pacífica, suportando-nos uns aos outros, porque o Chico chega a dizer isso, nos próximos 50 anos, não é? As nossas nações mais civilizadas conseguissem se suportar umas às outras, não precisamos pedir que elas se amem umas às outras, mas se apenas se suportassem uns aos outros, se as grandes nações mais cultas do planeta pudessem suportar a pressão dos próprios problemas internos, não é? Sem levar essa situação para outros povos irmãos. Então, se vencêssemos esse período de 50 anos, nós veríamos maravilhas, ele fala. Uma nova humanidade, uma nova ciência, um avanço extraordinário. E aí foi o que aconteceu. Na minha opinião, unindo a fala do Chico com a Hebe Camargo e comigo, e também com a fala dele no programa Pinga Fogo,
como nós vencemos o período de 20 de julho de 2019 sem guerra nuclear, nós ganhamos o crédito espiritual. Mas nós não nos livramos ainda do nosso karma coletivo. Então, veio a misericórdia dos céus, não é? Como disse o Chico Aebe, Jesus, vamos pedir a Jesus o mínimo de dores. Então, a pandemia vem como aquela situação de reajuste coletivo, embora, com todas as dores que estamos vivendo hoje, em comparação com a Terceira Guerra Mundial, ela vem pelo mínimo de dores. Geraldo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, meu querido Sidney, a todos os amigos da SEAC, de Bauru, a quem devemos muito carinho e reconhecimento, a nossa profunda gratidão, e gostaríamos de encerrar lembrando, como sempre, o nosso querido e amado Chico Xavier, ao afirmar para nós, em vídeo de grande beleza, e que até hoje comove muita gente, que nós devemos, se nós tivéssemos, como ele próprio disse, se eu tivesse autoridade suficiente, se eu tivesse poder suficiente para influir em nossas cidades, em nossos estados, em nossas nações, eu mandaria colocar nos outdoors das nossas cidades aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E daí ele vai dissertando sobre o assunto com muita emoção, dizendo, não é qualquer amor, é o amor com que Jesus nos amou. É o amor que não espera nada em troca. É o amor que se doa. É o amor que busca a fraternidade, a solidariedade, a caridade, sem exigir paga de qualquer espécie. Então é este amor que nós precisamos, é o amor de Jesus que vai nos conduzir à regeneração planetária, que vai retemperar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, na luz da vida imortal, nos abracemos e nos lancemos neste ideal superior de amar e servir, aprender e compreender sempre as leis divinas a nosso respeito. Que assim seja. Se nós tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.